Ok, então vamos lá. Vamos retomar o nosso raciocínio com relação ao se então. De novo, se nasce em Salvador, então é baiano. A frase procede? Com certeza. Agora, vamos explicar direitinho esses resultados aqui. Olha só, eu falei para você que como eu tenho P e Q, duas proposições, então eu vou ter um total de quê? De 4 valorações. Como nós fizemos aqui, ó. P e Q, não é isso? Na nossa tabela verdade, eu sempre vou começar VVFF, VF, VF. Então tá aqui do P, VVFF e no Q, VF, VF. Foi isso que nós combinamos? Sim. Então olha o que vai acontecer. Ser baiano é um conjunto. O conjunto de todas as pessoas que nascem no estado da Bahia. Nascer em Salvador é um conjunto também das pessoas que nascem apenas na cidade de Salvador. Olha só, são dois conjuntos. Esse conjunto de quem está dentro da cidade Salvador. A cidade de Salvador, certo? E aqui tudo é o conjunto da Bahia. Olha o que está acontecendo. Não procure analisar a cidade de Salvador, mas sim o estado da Bahia, porque é um conjunto que abrange o outro. Esse conjunto Salvador é um subconjunto das pessoas que nascem aonde? No estado da Bahia. Concordam comigo? Esse conjunto Bahia é maior, baiano é o conjunto das pessoas que nascem em Salvador. Olha o que acontece, gente. É baiano? Procura perguntar ao lado de cá. É baiano? É. É baiano? É. Está dizendo que nasceu no estado da Bahia. Muito bem. Nasce em Salvador? Ele está falando que sim. Eu te pergunto, o baiano tem alguma pessoa que é baiano e que nasce em Salvador? Com certeza, isso é possível, sem problema nenhum. Agora olha para cá, está falando que não é baiano, ó. É baiano? Não, não é baiano. E está falando que nasceu em Salvador. Gente, como que uma pessoa não é baiano pode ter nascido em Salvador? Não tem jeito, né? Então, ó, por isso que isso aqui deu falso. Agora, olha isso aqui. É baiano? Sim. É baiano? Sim. E está dizendo que não nasce em Salvador. Eu te pergunto, tem jeito de uma pessoa que é baiana não nascer em Salvador? Tem, claro que tem. A Bahia tem outras cidades que não seja necessariamente só Salvador. Você tem lá Vitória da Conquista, Eduardo Magalhães, Feira de Santana, Ilhéus, né? São todos o quê? Pessoas que são baianas, né? Nasceram nessas cidades, portanto elas são baianas, mas elas necessariamente não são de onde? De Salvador. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui a cidade de Salvador dentro da Bahia, mas eu tenho várias outras cidades, né? Que não são o quê? Salvador. Sem problema nenhum, por isso que deu verdade. Agora, olha essa. Tá falando, nasce em Salvador? Não. E nasce na Bahia? Também não. Ou seja, é estado aqui do lado de fora. Outro estado que não seja quem? A Bahia, certo? Não é baiano. Tá falando que não é baiano. Portanto, não nasce em Salvador. É verdade. Aqui, ó. Se não é baiano, não pode ter nascido em Salvador. É verdade. Lembra que eu falei para você que no sim, então, quem vai mandar é aqui, ó. A segunda proposição. É um conjunto maior que esse. Ele é que manda toda a sequência. É o lado de cá que você tem que analisar primeiro. É baiano? Sim. Pode ter nascido em Salvador? Sem problema. Verdade. É baiano? Não. Como é que nasceu em Salvador? Não tem jeito, então falso. É baiano? É. Pode não ter nascido em Salvador? Pode. Pode ter nascido em qualquer outra cidade que não seja o quê? Salvador. É baiano? Não. E não nasce em Salvador? Com certeza.
Quem não é baiano não pode nascer em Salvador e nem em nenhuma outra cidade do estado da Bahia. Concordam comigo? Por isso que deu verdade. É assim que acontece. Então, ó, neste sim, então, aqui é onde você tem o sim, então, você vai colocar VF, VV. Vai colocar aqui, ó, VF e VV. Agora, olha só o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. E eu preciso fazer algumas análises em cima deste sim, então. Nós chamamos, antes do então, isso aqui de primeira proposição. E depois do então, de segunda proposição. Então, nós temos a primeira proposição e a segunda proposição. Olha o que acontece. Se eu falo para você assim, ó, nasce em Salvador, é suficiente para afirmar que é da Bahia? Sim ou não? O que é baiano? Com certeza. Você fala assim, ó, você está andando lá no Rio de Janeiro. Você está andando no Rio de Janeiro, calçadão. Pessoa, você para numa barraca para tomar uma água de coco e a pessoa te pergunta, né? Você tem um sotaque diferente. Você é de onde? Ah, eu nasci em Salvador. Como eles falam, sou de Salvador, meu rei, né? Aquele sotaque bacana, tranquilo. Ó, sou de Salvador. A pessoa que ouviu isso, ela não vai ter dúvida. Ah, então você é baiano. Veja, é porque essa primeira informação, ela foi uma informação suficiente. Ela foi uma informação suficiente para quê? Para afirmar a segunda. Esta primeira, que nós chamamos de primeira proposição, ela é uma condição suficiente para afirmar a segunda. Agora, olha o que acontece. Nascer em Salvador é suficiente para afirmar que é baiano. Queridos, necessariamente toda pessoa que vai nascer em Salvador ou em qualquer cidade da Bahia é o quê? Baiano. Então você vai dizer que a primeira é suficiente e a segunda é necessária. Isso aqui nós dizemos que é uma condição suficiente, isso aqui nós dizemos que é uma condição necessária. Ó, necessariamente, quem é o baiano? É todo aquele que nasce dentro do estado da Bahia, inclusive quem nasce aonde? Em Salvador. Então, se nasce em Salvador, necessariamente é o quê? Baiano. Nasce em Salvador, é suficiente para afirmar o quê? Que é baiano. Ok? Olha isso. E olha o que acontece, para você entender a seta. Queridos, se nasce em Salvador, então é baiano. Eu te pergunto, nascer em Salvador é suficiente para afirmar que é baiano? Com certeza. Enquanto que uma pessoa que fala que é baiana, só falar que é baiano, é suficiente para afirmar que nasceu em Salvador? De jeito nenhum. Porque quem é baiano pode ser o quê? De qualquer cidade aqui dentro do estado da Bahia. Por isso que a seta aponta só para um lado. Essa seta só vai, ela não vem. Ó. Olha isso. Nasce em Salvador, então, certeza que é baiano. Agora eu falo, é baiano, eu posso dizer então que nasceu em Salvador? De jeito nenhum. Existem vários baianos que não nasceram em Salvador, mas todos que nascem em Salvador é baiano. Por isso que essa seta aponta para um lado só. Entenderam? Então você pode sempre falar o seguinte, que a primeira proposição é uma condição suficiente para afirmar a segunda, mas a segunda é uma condição necessária para afirmar a primeira. Fica tranquilo, eu vou ditar, né, tudo isso de uma forma bem organizadinha para você se posicionar nessa situação aqui. Veja, nasce em Salvador, então é baiano. Esse conjunto, o segundo conjunto, é que coordena toda
a sentença, porque é um segundo, o segundo é um conjunto maior que o primeiro. Esse conjunto abrange todos esses do lado de cá, não é isso? Porque baiano, perdão, ser de Salvador é um subconjunto das pessoas que são de onde? Da Bahia, certo? É assim que você vai entender. Te pergunto, eu posso inverter essa ordem? Se nasce em Salvador, então é baiano? Sim. Eu posso dizer, se é baiano, então nasce em Salvador? De jeito nenhum. Então é de Salvador? De jeito nenhum. Pode ser de qualquer uma outra cidade do estado da Bahia. Então, ó, esse sim, então, eu não posso inverter a ordem dessas proposições, senão eu vou errar. Isso aqui embaixo, ó, vai dar um erro, tá certo? Então, nada de inverter. Eu gostaria, então, que você entendesse assim, ó, que você entendesse da seguinte forma, quer ver? Vou apagar isso aqui. Já que colocamos isso aqui, você vai colocar assim, o que é o sim, então? Eu vou mudar isso aqui, vai ficar assim, ó, é falso, sentenças, são sentenças, as sentenças formadas pelo sim, então, eu quero agora que elas sejam o quê, gente? Falsas, sentenças falsas. Naqueles outros, eu falava verdadeira. Na verdade, eu só tenho uma falsa. Quando que ela é falsa? Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Obrigatoriamente. Ok? Obrigatoriamente. Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa, obrigatoriamente. Tá certo? Então, ó, você vai colocar aqui, ó, proposições formadas, perdão, sentenças formadas pelo condicional sim, então, só vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ela vai dar falsa. O resto você pode ver que ela é sempre o quê? Verdadeira, ó. VV, FV e FF vai dar verdade. Se a primeira for verdade e a segunda for falsa, vai dar falsa. É o único caso em que o sim, então, é o quê? Falsa. Certo? E eu quero fazer essa observação aqui com você. Eu vou fazer essa observação com você. Você vai fazer assim, ó. A primeira proposição é uma condição suficiente para afirmar a segunda. Proposição. Olha o que eu falei. A primeira proposição é uma condição suficiente para afirmar a segunda proposição. Para afirmar a segunda. E a segunda proposição e a segunda proposição
é uma condição necessária para, perdão, é uma condição necessária da primeira. Queridos, olha o que eu falei aqui então. Ó, vamos lá. Que a primeira proposição é uma condição suficiente para afirmar a segunda proposição, e a segunda proposição é uma condição necessária da primeira. Lembra o que a gente fez aqui, ó? Só resumindo, eu falei aqui Salvador, então Bahia, certo? Olha lá. Se nasce em Salvador, com certeza então é baiano. Se nasce em Salvador, então é baiano. Falou que nasce em Salvador é suficiente para afirmar, que é baiano. Portanto, necessariamente, quem é baiano é toda pessoa que nasce aonde? Em Salvador. Ou em qualquer outra cidade do estado da Bahia. Não é isso? Ó, toda pessoa que nasce em Salvador é suficiente para afirmar que é baiano. E necessariamente será baiano quem nasce em Salvador. Entenderam? É disso que nós estamos falando. Ok, pessoal? Desse jeito. E você não esquece, você não pode inverter a ordem, tá? Faz essa observação aí também para nós, ó. Não pode inverter a ordem das proposições. Pode escrever assim, ó. É o único caso que não pode inverter a ordem das É o único caso que não pode inverter a ordem das proposições. Estou falando isso aqui, ó. Se P, então Q, é diferente de se Q, então P. Você não pode inverter essa ordem, ok? Jamais, tá? Jamais. Eu vou até colocar já esse símbolo aqui, ó. Eu vou escrever esse símbolo aqui, ó. Que quer dizer não se equivalem, ó. Não se equivalem. Não se equivalem. Não é a mesma coisa. E deixa eu te falar mais. Você pode colocar assim também, ó. Entender. Salvador e Bahia. Dois conjuntos. Não é isso? Dois conjuntos. Bahia, Salvador aqui dentro. Ó. Você pode entender assim também, ó. Que essa segunda proposição, perdão, que a primeira proposição é um subconjunto da segunda. Pode entender assim, ó, que a primeira proposição representa um conjunto. Aqui, ó, nasce em Salvador. Não é isso? Quem nasce em Salvador. Soteropolitano, certo? Aqui, ó, quem nasce em Salvador, esse conjunto, que eu estou chamando de P, não é isso? Então é baiano, eu estou chamando de Q. Esse conjunto, pessoal, é um subconjunto desse. O que eu quero te dizer é o seguinte, que às vezes você pode não ter esse símbolo, ó. Às vezes aparece esse símbolo aqui, ó. O símbolo do se então pode aparecer assim.
P é subconjunto de Q. Certo? Aqui, ó. Esse símbolo e esse símbolo, eles se equivalem. Às vezes você está resolvendo uma questão e não aparece a setinha que você está acostumado, mas vai aparecer esse de cá. É a mesma coisa, tá? Eu estou te falando que a primeira proposição representa um conjunto, que é um subconjunto de quem? Da segunda proposição, ok? Como eu já tinha te falado, né? Esse conjunto, ele abrange esse. Ele é maior, ele é mais amplo. Você vê por aqui, ok? Por essa nossa ilustração. Eu acredito, então, que com essa explicação que foi transmitida, você vai conseguir resolver as questões que aparecem. Você vai ver nos nossos listas de exercícios que tem várias questões a respeito do se então. E aí você vai lembrar, né, de todas essas dicas que eu estou te dando aqui, ok? Muito bem. Vamos agora para este outro símbolo. Qual? Do se somente se. Olha esse símbolo. O se e o somente se. P. Se somente se que, não é isso? Se e somente se. Olha isso. Se e somente se. Pensa comigo. Vamos ver uma frase. É brasileiro. É brasileiro. Se e. Vou até colocar essa outra frase aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Brasiliense. É brasiliense. É brasiliense. Se e. Somente se nasce em Brasília. Olha isso. É brasiliense se somente se nasce em Brasília. Concordam? Ó, nasceu em Brasília, é brasiliense. Ou é brasiliense, então nasce em Brasília. Você pode falar dos dois lados, não pode? Ó, se nasce, perdão, é brasiliense se somente se nasce em Brasília. Veja, eu posso falar assim, ó. Se é brasiliense, então nasce em Brasília? Com certeza. E eu posso falar assim, ó. Se nasce em Brasília, então é brasiliense? Com certeza. Por isso que agora, nesse caso, a seta aponta para os dois lados. Porque eu posso falar tanto daqui da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Né? Tanto da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Tanto faz. Não tem problema nenhum. Vale a ida e vale a volta. Nesse aqui, só vale a ida, não vale a volta. Não é isso? Então, ó, vamos ver aqui. Quantas proposições nós temos? Duas. A primeira proposição, P, é brasiliense. Nasce em Brasília, eu vou chamar de segunda que nasce em Brasília, é a segunda proposição. Não é isso? Então, ó, como é que vai ficar aqui? VV, FF, e aqui vai ficar VF, VF, certo? VVFF, VF, VF. Então, ó, olha o que está acontecendo. É brasilense? É. Nasce em Brasília? Certeza. Portanto, isso vai ser verdadeiro. É brasiliense? É. Nasce em Brasília? Não.
Pessoal, como é que uma pessoa que é brasiliense não nasce em Brasília? Tem jeito? Não. Então isso aqui é falso. Aqui, é brasiliense? Não, não nasceu em Brasília. Mas tá falando que nasce em Brasília. Então isso aí é o quê? Falso. Sem chance. É brasiliense? Não. Nasce em Brasília? Não. Então quer dizer que isso aí é o quê? Verdade. De novo. Vamos ver. Comigo, hein? Ó. Você sabe, quando tem verdadeiro, está concordando com a frase de cima. Quando é falso, está discordando da frase de cima. Não é isso? Então está falando aqui. É brasiliense? É. Nasce em Brasília? Nasce. Portanto, verdadeiro. É brasiliense? É. Nasce em Brasília? Não. Como com uma pessoa é brasiliense e não nasce em Brasília? Tem jeito? Não. Portanto, esse item é o quê? Falso. É brasiliense? Não. Ó, é brasiliense? Falso. Mas está dizendo que nasce em Brasília. Como é que uma pessoa que não é brasiliense nasce em Brasília? Isso é falso, não tem jeito. É brasiliense? Não. Nasce em Brasília? Não. Verdade. Quem não é brasiliense não nasce em Brasília. Verdadeiro. Certo? Então é assim que você vai completar a sentença formada pelo se e somente se. Ó, como é que fica? Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Não é isso? É. Ó. O que nós vamos colocar aqui? Sentença formada pelo se e somente se. A sentença é o quê? São sentenças. Sentença verdadeira. Quando as proposições têm valores lógicos iguais. Quando os valores lógicos são iguais, vai dar verdadeiro. Olha só. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. São valores iguais, então dá verdade. Se os valores foram diferentes, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, então vai dar o quê? Falso. Ok? É desse jeito que vai ficar. E aí você pode entender que a primeira proposição, que é essa aqui, é brasiliense. É brasiliense. É uma condição necessária e suficiente para se afirmar a segunda. E a segunda proposição é uma condição necessária e suficiente para se afirmar a primeira. Entenderam? É desse jeito que você vai gravar. E aqui não tem problema. Você pode inverter a ordem, vale a ida e vale a volta, sem problema nenhum. Ok? É desse jeito. E assim você tem a sua tabela verdade completinha. Tá? Você tem a sua tabela verdade completa, completa, completa. Eu peço a você que não vá para uma prova de raciocínio lógico sem saber preencher a sua tabela verdade. As provas do CESP, por exemplo, eles exploram demais a sua tabela verdade, ok? E se você vai dominando, preenchendo direitinho a tabela verdade, você vai fazer uma excelente prova. Perigoso gabaritar, ok? Eu vou tomar mais uma água, daqui um pouquinho a gente volta, tá bom? Valeu!